Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer a correção das atividades. Então, pessoal, nossa atividade hoje ela está relacionada com o conjunto dos números irracionais. Primeira questão. Analise as afirmativas sobre os conjuntos numéricos a seguir. Primeiro, todo número negativo é um número inteiro. Olha só, pessoal, se eu estou afirmando aqui que todos os números negativos são inteiros, isso quer dizer que não existem frações negativas, não existem números decimais negativos. Então, fica bem claro que essa afirmativa ela é errada, certo? Vamos para a segunda. Todo número natural é um número real. Então, pessoal, o conjunto dos números reais envolve todos esses conjuntos. Se eu for analisar bem essa afirmação, eu vou observar que ela está correta, porque todo número natural também é um número real, ok? Vamos lá para a nossa terceira afirmação. Um número real pode ser racional ou irracional. Ótimo! O que foi que eu falei para vocês? Acabei de comentar com vocês que o conjunto dos números reais, ele envolve todos os demais conjuntos, inclusive os racionais e também os irracionais, tá? Todos esses números estão inseridos dentro do conjunto dos números reais, ok? Agora, pessoal, vamos julgar essas afirmativas, né? E encontrar a alternativa correta. Se vocês observarem aí, letra A, B, C, D e E, eu até já deixei destacado a letra A, porque somente a primeira é falsa. A segunda é verdadeira e a terceira também. Então, dentre essas alternativas, eu tenho somente a letra A que está correta, ok? Então, vocês podem marcar a letra A. Segunda questão. Ao realizar uma operação com números reais, durante a resolução, Tiago encontrou uma divisão entre 2,5 negativo e 5 décimos positivo. Sobre o resultado dessa divisão, podemos afirmar que... Vamos analisar agora a letra A. O resultado é um número natural. Não vai ser um número natural porque quando a gente divide números decimais, provavelmente iremos encontrar números decimais. Então, como você já sabe, o conjunto dos números naturais envolve somente os inteiros positivos. Então, aqui impossível você encontrar um número natural. Letra A está descartado. Letra B. O resultado é um número racional, ok? Mas não é um número inteiro. Pessoal, se dividirmos 2,5 por 0,5, iremos encontrar exatamente 5 negativo. Então, pessoal, nesse resultado, como eu já disse, teremos um número inteiro. 2,5 dividido por 0,5, você vai ter no resultado, no quociente, 5 negativo. Tá? Então, letra B está errada, porque essa divisão vai ter como resultado um número inteiro, tá? Vamos agora para a letra C. O resultado é um número racional e é um número inteiro. Ótimo! Então, essa daqui se encaixa exatamente na minha resolução. Ele é um número racional, tá? E também é um número inteiro. Então, resposta correta, letra C. Vamos analisar agora a letra D. O resultado é um número irracional? Não. Para ser um número irracional, como você já viu no conteúdo, ele precisa não ter um resultado exato. Mesmo que eu fizesse essa divisão várias vezes, eu jamais chegaria ao final, né? Jamais seria um resultado que tivesse uma resolução exata. Letra E. O resultado é um número real, mas não é um número racional. Pessoal, quando a gente faz a divisão que encontramos 5 negativo, a gente sabe que 5 negativo está exatamente inserido nesse conjunto também dos racionais. Então, ele é sim um número real e também um número racional.
5 negativo está sim dentro do conjunto dos números racionais, ok? Então a questão, a letra E, está errada, tá? Erradíssima, por sinal. Vamos agora analisar a terceira questão. Observe os seguintes números. Na primeira, eu tenho uma dízima periódica. Na segunda, eu tenho um número racional. Na terceira, como se trata de uma divisão de π por 5, provavelmente terei como resultado um número racional. Na quarta, eu tenho um número decimal exato. E no item 5, eu tenho raiz quadrada de 4, que terá como resultado 2 inteiros. Agora eu vou assinalar, pessoal, a alternativa que identifica os números irracionais. Até já conversamos um pouquinho sobre eles, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, o primeiro item, ele é uma dízima periódica. E eu já sei que as dízimas periódicas não estão inseridas no conjunto dos irracionais. As dízimas periódicas fazem parte do conjunto dos racionais, não é isso? Então, já sei que 1 não se encaixa nesse conjunto. Então, esse item 2, como não é uma dízima periódica e eu jamais poderei colocá-lo em forma de fração, então ele é considerado um número irracional, ele não tem fim, o seu resultado se estende até o infinito, tá? Então, o 2, sim, é um número irracional. Vamos agora analisar o item 3. Nós temos aí π dividido para 5. Lembrem que π ele é um número irracional. Então, se eu pego um número irracional e tento dividir por aproximação por um determinado valor, naturalmente eu vou encontrar um número irracional também. Então, o item 3 também se encaixa no conjunto dos números irracionais, certo? No item 4, como eu já tinha até comentado, nós temos aí um número decimal exato. Observem que a gente consegue identificar aonde esse número termina. Então, ele se encaixa dentro do conjunto dos números racionais, tá? Sendo que o conjunto dos números irracionais são aqueles números que não têm fim, que quando são divididos ou quando é feita alguma operação com eles e eu não consigo identificar um resultado exato, esses são os números irracionais, tá? E no caso do item 4, ele não se encaixa. Porque esse item 4, se eu for transformá-lo em uma fração, eu consigo, tá bom? Vai ficar 31.416 dividido por 1.000. Essa é a fração que deu origem a esse número, tá? Uma das frações que deu origem a esse número, tá certo? Então, o item 4 não se encaixa no conjunto dos números irracionais. Agora vamos analisar mais uma vez o item 5. Como eu já tinha conversado com vocês, raiz quadrada de 4 é igual a 2. E 2 é um número inteiro, tá? Não se encaixa no conjunto dos números irracionais. Então, pessoal, a alternativa correta é a letra C, 2 e 3. Somente esses dois números se encaixam dentro do conjunto dos números irracionais. A questão. A fração que representa a dízima periódica 2,727272 é. Então, dentre essas divisões, você dividindo 30 por 11, você vai encontrar exatamente essa dízima periódica. O conteúdo que eu deixei com vocês, eu mostrei o passo a passo para encontrar essa fração geratriz, né? Essa fração que dá origem a essa dízima periódica, certo? Quinta questão. Assinale verdadeiro ou falso em cada uma das afirmações a seguir. A letra grega π representa o número racional que vale 3,14159265. Bem, de início, já posso afirmar para vocês que π é um número irracional. Então, aqui ele afirma que se trata de um número racional, e não é irracional, certo? E no caso aqui, ele colocou esse valor, mas esse valor não é exato. Esse valor não tem fim, é um número que ele se estende até o infinito. Então, essa primeira alternativa ela está errada, tá? Por duas situações. Primeiro, que π não é um número racional. E segundo, que esse valor aqui ele está exato, como se tivesse fim, e o valor de π não tem um valor determinado. Ele se estende até o infinito. Segunda afirmativa.
O conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais são subconjunto dos números reais e possuem apenas um ponto em comum. Bem, no caso dos números racionais e irracionais, eles não possuem nenhum ponto em comum. Sabe por quê? Porque os racionais não fazem parte do conjunto dos números irracionais. E os irracionais é um conjunto à parte. Ele também não possui nenhum elemento do conjunto dos números racionais. A afirmação diz o seguinte: toda dízima periódica provém da divisão de dois números inteiros, portanto, é um número racional. Como eu tinha afirmado para vocês, todo número racional, eles podem ser colocados na forma de fração. E com a dízima não é diferente. Eu mostrei para vocês como encontrar a fração geratriz, né? Aquela fração que deu origem a essa dízima periódica, certo? Então, se eu consigo colocar uma dízima periódica na forma de fração, ela é, portanto, um número racional, ok? Então, vamos lá. A sequência correta é letra D, falso, falso e verdadeiro, tá bom, pessoal? As duas primeiras afirmações são falsas e a primeira é verdadeira. Concluindo mais uma vez a correção da nossa atividade, até a próxima e fiquem bem, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.